convenhamos, inteligência artificial muito provavelmente é a maior oportunidade que existe em softwares, aplicativos e SaaS na próxima década. A gente vive hoje com inteligência artificial, talvez a gente viveu com blockchain há mais de 10 anos atrás, lá no começo, com muitas oportunidades pela frente, mas com uma diferença que eu acho considerável, que é a seguinte: blockchain, passado uma década, até hoje a gente não descobriu muitas aplicações práticas, embora seja uma baita de uma tecnologia, ficou um pouco restrito a criptomoedas. Já a inteligência artificial, mesmo embora isso aqui tenha se popularizado há menos de um ano, a gente já descobriu tantas aplicações práticas e comerciais para ganhar dinheiro com isso, que a gente já perdeu a conta. Então eu aqui já faz tempo que todos os dias eu já tenho aberto numa aba do meu navegador uma inteligência artificial, porque eu pego a ajuda dela para conseguir criar anúncios, criar textos, tirar dúvidas. Eu tô o tempo inteiro usando uma inteligência artificial, usando serviços pagos. E uma das formas mais inteligentes de se usar inteligência artificial é quando você entende o conceito de fine tuning, ou afinação dos dados, modelagem dos dados, ajuste, apertar os parafusos, chame como quiser. Vou dar um exemplo prático disso, tá? O pessoal da G4 Educação, que é uma das maiores edtechs do Brasil, criou essa ferramenta 100% em Bubble, totalmente integrada com o OpenAI. Então, o que eles fizeram aqui? Eles criaram uma série de ferramentas de inteligência artificial para uso dos alunos e clientes deles. Por exemplo, faça uma avaliação de desempenho de colaboradores, crie emendas de curso, prepare-se para uma entrevista baseada nas atividades do candidato, crie descrições de cargo, crie um FAQ para usar no seu site, resumos de livro, roteiros de aula. Tem um monte de ferramentas aqui que eles criaram. Mas o grande lance aqui, e o motivo pelo qual essas ferramentas são tão inteligentes, é que o pessoal do G4 não simplesmente faz uma pergunta para o GPT e pega a resposta. Ele modelou os dados. Por exemplo, quando eles criam uma ferramenta de perguntas para entrevistas, eles enviaram centenas ou milhares de boas perguntas para entrevistas lá para a OpenAI. A OpenAI entendeu os padrões dessas perguntas que o G4 enviou e por conta desse fine-tuning, dessa modelagem, desse ajuste, dessa afinação que o G4 fez, ele consegue dar respostas muito melhores do que se você simplesmente perguntar para o ChatGPT, por exemplo, por conta de todo esse conteúdo que o G4 já enviou. Porque o G4, como eles já têm dezenas de milhares de alunos, já tem muito conteúdo criado, eles pegaram toda essa inteligência que eles já têm em documentos e informações e jogaram para o OpenAI para melhorar as respostas do OpenAI. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Como funciona o processo de fine-tuning. Então vamos lá. Existem dois métodos de fazer fine-tuning, tá? O primeiro método, que é o mais simples, é inserir as informações diretamente no prompt. A gente tem um exemplo disso aqui no vídeo anterior sobre inteligência artificial. Você deve ter visto que eu criei um plugin gratuito para fazer essa integração com o OpenAI, né? E aí eu disponibilizei uma área de testes, onde você consegue ver tudo isso aqui funcionando na prática no aplicativo Bubble e consegue, inclusive, testar isso tranquilamente aqui. Então, olha só como é que a gente fez aqui, ó. Vamos criar uma história infantil. Olha só, eu vou inserir minha chave de API do OpenAI aqui. Vou colocar o nome do protagonista, da protagonista, minha filha Alice. Quem vai ser o vilão da história? O vilão da história vai ser um dragão. Quem vai ser o melhor amigo da protagonista? Um cachorro, um gato, um pássaro, um dinossauro? Um dinossauro. E aí, eu vou pedir, só com essas três informações, eu vou pedir pro OpenAI me dar uma história infantil. Como que eu tô fazendo isso? E aí ele me devolveu a história. Era uma vez uma garota muito curiosa e muito valente chamada Alice. Ela amava explorar o mundo. Mas uma vez explorando a floresta, ela encontrou um dragão, que a gente colocou que seria o vilão da nossa história, né? Ela começou a conversar com um dragão, e aí ela conheceu um dinossauro muito amigo. Enfim, ele criou a história. Como que eu fiz isso, pessoal? Olha só. Quando eu vim aqui e pedi e mandei um prompt, né? Mandei uma informação para o OpenAI. O que é que tem nessa informação? Uma série de informações estáticas e dinâmicas ao mesmo tempo. Então eu já escrevi assim, em inglês, né? Ó. Crie uma curta história infantil. O nome da protagonista é... Aí aqui em azulzinho eu puxei o valor lá do input. O vilão é um dragão, puxei lá do drop-down. O melhor amigo do protagonista é um... Puxei lá do drop-down também. Então você pode criar, pessoal, o que você quiser no prompt. E aí você só vai inserindo as informações dinâmicas. Agora, isso só serve para contextos curtos. Então você vai lá, até porque tem um limite de envio de informações na API do OpenAI, né? Então você vai lá e insere um prompt que mais ou menos define o que você quer. Agora trabalhe com essas informações. É isso que a gente está fazendo aqui. Para quando você quer
um resultado melhor ou com uma série muito maior de informações, aí nós partimos para o segundo método de se fazer fine-tuning, que é a própria API nativa de fine-tuning do OpenAI. Você vai encontrar as informações sobre essa API aqui quando você visita a página de documentação do OpenAI, clica em Fine Tuning aqui do lado esquerdo, ó, e ela vai te ensinar tudo o que você precisa saber para aprender como usar o processo de Fine Tuning. Então olha só, com Fine Tuning, com esse ajuste, você consegue resultados de maior qualidade do que da forma nativa. Você consegue a habilidade de treinar com mais exemplos do que caberiam dentro de um prompt, que a gente falou agora há pouco. Você consegue economizar dinheiro, porque você manda prompts mais curtos. Você sabe que o OpenAI te cobra pelo tamanho do prompt que você envia, pelo tamanho da resposta que você recebe. Então você não precisa socar aquele tanto de informação no prompt. Você só modela o sistema e depois pega uma resposta mais curta. E solicitações com menor latência, ou seja, mais rápida, porque como você está mandando menos informações, ele não demora tanto para processar. O GPT foi pré-treinado com uma quantidade enorme de textos da internet. Então, quando a gente manda um prompt, uma informação, com apenas alguns exemplos, o GPT consegue ter uma intuição do que você está tentando fazer. Fine-tuning melhora esse treinamento com mais exemplos do que caberiam num prompt, permitindo que você alcance melhores resultados em muito mais tarefas. E depois que você criou um modelo, você não vai precisar ficar sempre fornecendo os mesmos exemplos no prompt. Isso economiza dinheiro e te permite chamadas mais rápidas. Então o processo basicamente é esse aqui em 3 partes. Ó. Super simples. Prepare os dados que você quer enviar, crie um novo modelo e aí na próxima vez quando você for fazer a chamada, você usa o modelo que você já criou. Para entender essa próxima parte é importante que você tenha assistido aquele primeiro vídeo onde a gente fala um pouquinho dos modelos, tá? Mas não tem muito segredo, olha só. Pequena pausa enquanto você deixa um like no vídeo. Então vamos montar o nosso modelo de informações que a gente quer enviar para o fine-tuning, tá? Os dados devem ser enviados num documento no formato JSON-L, que é esse formato aqui, galera, ó, uma série de linhas. Então esse é o formato. Ó. Aqui você manda o que seria o prompt, ou seja, qual foi a pergunta feita, vamos dizer, e aqui qual foi a resposta. Então vamos dizer, por exemplo, que você queira criar um manual para a sua equipe de vendas, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu melhor vendedor da empresa e vai pegar as 1000 últimas conversas que ele teve com clientes. E aí você vai colocar nesse formato aqui. Então, por exemplo, o cliente perguntou, mas tem desconto para pagamento à vista? Aí a resposta do teu vendedor number one foi, temos sim, 10% de desconto para Pix ou boleto. E aí, vocês vão fazer isso aqui uma cacetada de vezes. O próprio OpenAI fala o seguinte, ó, que o ideal é você enviar ao menos algumas centenas de exemplos. Então você vai fazer isso aqui. Vai montar um arquivo aqui com uma série de perguntas e as melhores respostas. E vai preencher isso aqui e vai mandar um arquivo com 500 perguntas e respostas, por exemplo. Aí você envia isso para que o OpenAI crie um modelo próprio seu. Como é que você envia isso? Vai aqui em referência de API, e aí vai ter uma chamada API aqui, fine-tunes, criar um fine-tune. Então basta fazer uma chamada API para esse cara aqui, ó. Se você assistiu o vídeo 1, você já sabe como é que funciona a chamada API. Então faça uma chamada para esse cara aqui, mandando esse arquivo de treinamento aqui que a gente gerou já. E aí ele vai te devolver uma identificação aqui, ó, um código ID para o modelo que você criou. Aí qualquer prompt que você quiser enviar agora para esse modelo, já vai ser o modelo ajustado, fine-tuned, melhorado. Entende como é o processo? Vamos dizer que eu queira, por exemplo, fazer um módulo desse igual de perguntas para entrevistas aqui do pessoal da G4 Educação. Como que eu faria isso? Aqui eu pegaria uns dados mais ou menos assim e mandaria. E qual a sua pretensão salarial? Resposta: minha pretensão salarial é XYZ. Você vai enviar uma série de boas perguntas e respostas de processos de entrevistas para conseguir criar o seu modelo ajustado. Um outro exemplo, vamos dizer que você queira criar um modelo para classificar e-mails recebidos. Então, por exemplo, classifique a mensagem seguinte em uma das categorias: cobrança, suporte ou vendas. Mensagem: olá, estou com um problema no meu aplicativo, não estou conseguindo recuperar senha. Aí na resposta você vai colocar suporte. Então manda uma série de problemas que estão ocorrendo, corpos de e-mails que você recebe e qual é a categoria em que esse e-mail se encaixa. E aí você treinou o OpenAI para que qualquer nova mensagem de e-mail que você envie, ele vai te dar a categoria que aquele e-mail pertence.
Então é assim que funciona o processo de fine tuning. Aqui na comunidade Sem Codar, um aluno nosso, o Leonardo, ele criou um plugin já pronto com todas as chamadas para você conseguir modelar isso, tá? Esse é o nome do plugin, GPT-3 Trainer, e aí aqui ele disponibilizou até uma base de testes, onde você consegue entender como que funciona o processo. Então você vem aqui em Files, né, que é arquivos, e aí você vai subir aquele arquivo que você criou, aquele arquivo JSON-L, né? E aí você vem aqui em Fine Tune, Create Fine Tune. Isso aqui é a base de testes do plugin só para você entender o processo, né? Eu quero enviar esse arquivo aqui em cima do modelo ADA, por exemplo, que é um dos modelos mais simples ali do GPT. E aí ele vai criar um modelo para você. Aqui nessa base, por exemplo, do Leonardo, você consegue ver os modelos já criados. Ó, e cada um aqui tem um ID. E aí para o próximo passo, basta você, quando for fazer a chamada, lembram-se lá da aula 1 aqui, quando a gente falou de inteligência artificial, você não insere aqui, ó, o modelo que você quer usar para fazer a chamada? Aqui você vai trocar pelo ID que você recebeu quando você fez o processo de fine tuning. Então, esse é o processo de cabo a rabo. Primeiro, você prepara os dados. Segundo, você cria um modelo. E terceiro, você manda novas chamadas para esse modelo e vai receber uma resposta já otimizada. Então, é assim que você consegue extrair ao máximo a inteligência artificial para utilizar nos seus aplicativos. Se ficou com alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Um abraço, nos vemos semana que vem.